Que a graça e a paz. Som. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos, amém? É uma alegria estar aqui. Eu não pude estar todos os dias, quero até me penitenciar por isso. Eu procurei tentar, lá na nossa agenda do bairro, mover a minha agenda pastoral para estar todos os dias. Não consegui, mas acompanhei toda a conferência, toda ela, online, o tempo todo, inclusive bem no fim do dia, ontem à noite, quando voltava para casa, pude visitando a conferência e ser abençoado pelos nossos pastores. Pastor Luiz Roberto, meu professor e deu um acadêmico aí na época do seminário, abençoou muito, a minha segunda-feira. O doutor David Allen, que desde segunda está aí conosco, abençoou muito a minha vida também. Fiquei muito feliz de rever o Saião, ele aqui na primeira plenária, bem cedo, quando ele falou do avivamento, e depois também acompanhei, já chegando em casa, toda a segunda palestra do pastor Luiz Saião. Eu quero dizer que é uma alegria como aluno. Eu acho que de todos os professores que por aqui passaram, eu sou o único aluno, O doutor Luiz Roberto era meu professor, Saião foi professor, já eram quando eu estudei, Eu falo da única turma de alunos que veio aqui para falar fui eu, porque o pastor Celso também já era professor na época. Eu sou o mais novo, talvez o menos experiente, Mas fico muito feliz de ter sido convidado para tratar um tema que me apraz, Esse último, porém, do apóstolo Paulo é um tema muito precioso para mim como pastor, e visitá-lo, com o fim de compartilhar com cada um de vocês, para mim foi uma honra, porque se eu não conseguir, mesmo como instrumento frágil que sou, levar para vocês muita coisa, grande parte do que eu fiquei como retido em meu coração e guardado, irmãos, eu levarei comigo para o ministério, para a prática pastoral. Tentando ensaiar um pouco daquilo que compreendi das palavras de Deus na carta de Paulo a Timóteo, eu queria que vocês colocassem de pé e nós vamos juntos visitar o texto. Esse é o texto da palavra de Deus, que é para nós o bloco de mensagem desta noite, expositiva desta noite. Amanhã os irmãos terão o privilégio de fechar todo o capítulo com o excelente pastor Celso, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, texto sagrado da palavra do Senhor. Eu vou usar a versão da NVI. Diz assim a palavra do Senhor: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eu vou repetir esta frase: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, vem abençoar, ó Deus, os meus irmãos e irmãs aqui nesta noite. Vem abençoar, ó Deus, aqueles que estão em casa, estão dedicados a ouvir também durante a apresentação desta palavra, esta mensagem. A minha oração, ó Deus, é que a Tua palavra seja frutífera como seja eficaz como ó Deus, e que nós, como solos que vamos receber esta palavra, sejamos solos frutíferos para esta palavra a frutificar para a eternidade. Estamos aqui juntos numa casa de estudos teológicos, ó Deus, há alunos, há pastores, há mestres, há doutores, mas queremos uma coisa: que Teu Espírito Santo, com total liberdade no meio de nós, nos comunique, ó Deus, as grandezas do Teu reino. É assim que desejamos, é assim oramos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. O fato é que nós estamos chegando no final da conferência, estamos aí no último capítulo. O Dr. David Allen já terminou o capítulo 3, eu vibrei aqui com esses últimos 60 minutos aqui, ele de forma brilhante encerra o capítulo 3, dá-nos uma aula de amor à Escritura. Não é uma Bíblia que contém, mas pura e simplesmente inerrante e falível palavra de Deus. Chegado a este momento do capítulo 4, Paulo está de fato chegando aos últimos escritos, eu diria e afirmaria como teólogo novo que sou, que são os últimos escritos da vida de Paulo. Paulo deve estar há talvez um mês ou algumas semanas, alguns arriscam, meses ou semanas, para ser decapitado na Via Ápia. Tendo em vista que Paulo vai partir, ele diz: estou sendo entregue já como libação. Ele deixa ensinos profundos, mas o último tu, porém, nos deve impressionar. Paulo está aguardando, veja o versículo 8, ele espera tão somente não uma aposentadoria, uma casa nas Bahamas, um barco para viajar e pescar na aposentadoria, mas ele diz: eu quero tão somente a coroa da justiça que me está reservada.
O que aprendemos com este homem de Deus no último porém, que ensina ao pastor de Éfeso, seu filho e também discípulo na fé? Eu quero colocar aqui 3 coisas que consegui perceber no livro. O apóstolo Paulo ensina ao jovem pastor Timóteo. Eu coloco 3 compromissos que ele passa para Timóteo, para ele praticar. O primeiro deles, que Timóteo não deveria se envergonhar do evangelho. Você pode colocar o segundo slide, né? Ele não precisa se envergonhar do evangelho, ele não deveria se envergonhar do evangelho, era um desafio. Ele desejava que o apóstolo, que na verdade o jovem pastor Timóteo pudesse se orgulhar do evangelho e ser bom testemunho do evangelho de Cristo. A segunda perspectiva é que também o jovem pastor Timóteo não deveria envergonhar o evangelho. Uma coisa é envergonhar o evangelho, outra coisa é também tornar-se, ou melhor, não se envergonhar e dar testemunho, e a outra coisa é ter uma vida escandalosa, uma vida em que o evangelho se torna alvo da vergonha pelo seu mau testemunho. Pensando nessas 2 dimensões, o apóstolo Paulo exorta basicamente Timóteo a dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. A segunda perspectiva é que ele é chamado a sofrer para preservar o evangelho. Ele vai citar isso no capítulo 2 da segunda carta, 2 Timóteo 2:3, e vai citar isso também no capítulo 4, o capítulo que estamos estudando. Aprenda a sofrer, sofra comigo as aflições desse tempo. Por fim, quando chega o capítulo 4, agora no versículo 2, ele vai lançar o último e maior desafio para que Timóteo tivesse um ministério pastoral bem sucedido e o evangelho pudesse alcançar toda a comunidade de Éfeso, e na verdade hoje aqui é todos nós, com a proclamação da palavra. Ele vai dizer: prega a palavra. Foi assim que o pastor David Allen terminou o seu sermão, com a forte frase: pregue a palavra. O que isso nos inspira? Eu procurei fazer uma chave hermenêutica, e eu vou usar aqui, me ajudem aqui os que puderem, o reverendo George Barlow. Ele faz uma leitura para mim desses 5 versículos espetacular, e eu dividi em 4 dimensões. Nós temos as 4 dimensões aí na tela: A, B, C e D. Pode passar o slide. Ele vai dizer que no texto e nesses pequenos versículos, Paulo nos desafia a cumprir a missão que temos e recebemos de Deus, na presença dele, divino juiz, a quem nós vamos prestar contas. Eu gosto dessa ideia porque ele começa a capturar a ideia de que na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua manifestação por seu reino, eu exorto solenemente. A exortação é feita onde? Na presença de Deus. E veja, Deus vai pedir contas, pastor Samuel, do talento que ele te deu. Deus vai pedir contas do valor que ele te concebeu. Deus vai pedir contas da capacitação que você recebeu dele para levar a palavra dele a outras nações, a outros povos, a outras pessoas. A segunda percepção, e eu quero destacar, e eu vou usá-la como esboço aqui, é que nós podemos usar todos os métodos legítimos para realizar a obra de Deus, a obra do Senhor e o ministério que recebemos com eficiência e com eficácia. Você pode perceber que o trabalho é metodológico: prega a palavra, preparado, a tempo, fora de tempo, exorta, corrige. As expressões são muito detalhadas e veja, metódicas. É metodologia do trabalho pastoral, é uma carta prática de como o pastor deve proceder. Método simples e prático. Quem não pratica não realiza um bom ministério. Nos versos 3 e 4, o Dr. George Barlow vai dizer que nós somos chamados a ser fiéis à Escritura em tempos de apostasia e erro, coisa que estava para vir, Paulo vai dizer a Timóteo, nos últimos dias, coisa que nós estamos vivendo hoje. Por isso um perfil tão importante precisamos ter para sermos pastores numa era tão difícil, de tanta apostasia e de tanto erro. E por fim, irmãos, ele vai dar o esboço final de que devemos exercer corajosa devoção no cumprimento do seu dever ministerial. Capítulo 4, é o que estamos lendo, versículo 5, ele fala sobre essa devoção e nos mostra como ele poderia ser devotamente um homem de Deus, exercendo bem, cumprindo bem o ministério que recebeu do Senhor. O tema que me foi proposto em cima desses esboços, que eu procurei estudar aí de pelo menos uns 15 autores, é uma postura ministerial diferente. E encontrei nessa postura vários substantivos, alguns adjetivos, e queria colocar no esboço do Dr. George Barlow 4 recomendações para que você encontre e desfrute comigo dessa postura ministerial diferente que vai atender esta geração hoje e as que vierem do futuro e daqui para frente. A primeira premissa, meus irmãos, para termos uma postura ministerial absolutamente diferente, é que o pregador necessita estar, no primeiro lugar eu coloquei aí, diante
da face de Deus. Eu queria que você lesse comigo forte, até para você não dormir. Eu sei que estão todos cansados, mas nós vamos tentar retomar o versículo 1 e pensar o que significa estar diante da Deus, um Deus a quem prestaremos contas do talento que recebemos. Vamos ler juntos? Conjuro-te, pois, e do Senhor Jesus Cristo, o discurso escatológico parece que hoje virou fora de moda. Tem gente que acha até que Jesus não vai voltar e prega já na sala de aula a escatologia individual. Quando você morrer, você encontra com Jesus. Quando eu morrer, eu encontro com Jesus. E para cada um de nós a história termina individualmente. Já estamos dizendo isso, né? E a Bíblia diz que todo olho verá. E a gente vai ter que, pastor David Allen, revisar a Bíblia. E já estão, né, com uma edição revista, corrigida e melhorada, pós-moderna e ampliada, não é? Todo olho verá e todos nós veremos e estaremos percebendo a volta de Jesus. Eu gosto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo não brinca com o ensino pastoral e determina a Timóteo uma perspectiva pastoral brilhante. Deus te deu um talento brilhante, Deus te deu um dom fantástico. Você foi chamado por Deus e pelo seu Santo Espírito a ser o pastor, a comunidade em Éfeso. Mas tem um detalhe, fique atento: você vai prestar contas. Você vai prestar contas. Paulo tem consciência que todo serviço será executado e deve ser executado à luz de um Deus que está vendo e verificando tudo o que nós estamos fazendo. Eu gosto da ideia do juízo final ou do prestar contas aqui no texto e da presença de Deus face a face com o homem de Deus. Por quê? O discurso escatológico de Jesus, lá no Evangelho de Mateus 24, você pode concordar e discordar em parte com a exegese que faço, vai depender aí das datações que você faz, não é? Do que foi a questão de Jerusalém, do que é a questão, né, das perguntas que são feitas no texto. Mas se você vai ao Evangelho 25, após a questão do sermão escatológico e dos sinais da vinda do Filho do Homem, você verá que a partir do capítulo 25 de Mateus, ele fala sobre as virgens prudentes, que vão aguardar com prudência a volta. Mas logo no capítulo 25, ele vai dizer, versículo 14, que um homem sai para viajar e entrega para os seus servos 5, 2 e 1 talento. Se você concorda, diga amém. É isso que está na Bíblia. 5, 2 e 1. Quantos aqui tem 5 talentos? Levanta a mão. Quantos tem 2? Quantos tem pelo menos 1? Quem tem pelo menos 1, levanta a mão. Graças a Deus todos nós estamos com 1. Agora vamos discutir se você enterrou ou não. Quando eu estava conversando, o pastor Samuel, com a conferencista do meu lado, lá em Águas de Lindóia, aí estava pregando o pastor Bambambam. Eu não posso dizer o nome dele porque eu não pedi autorização, mas é o Bambambam. Ele tem mais de 13 milhões de seguidores, prega de manhã num lugar, de tarde em outro. Você vai vendo aquele homem o tempo todo com as suas selfies do avião. E aquele moço perguntou para mim, por que ele é tão famoso? Eu falei, eu posso dar a minha teoria. Você tem tempo? Ele tem. A minha teoria é a seguinte: ele é tão famoso porque tem muita gente enterrando o talento, e Deus está pegando quem enterrou, está tirando e dando para ele. A Bíblia diz que o que tem 10, tira e dá para quem? Para ele. Para mim é que não é, porque eu tenho 2 só, coitado, né? Eu multiplico de 2 para 4, o cara de 10 para 20. Eu multiplico de 8 para 16, o cara de 40, de 20 para 40. Eu estou sempre atrás, ele vai recebendo, né, os talentos daqueles que estão enterrando. Parece uma notícia boa, né? Parece uma notícia ruim, mas na verdade é para nós um alerta. Quantos pregadores que passaram pelas nossas salas de seminário, passaram pelas nossas escolas teológicas, recebendo um talento, bondoso e precioso talento, poderia ter ido de 1 para quanto, irmãos? Para 2. Mas ele é muito zeloso, preocupado, decidiu o quê? Enterrar. Aí por isso que o pregador está fazendo tanto sucesso, porque tem milhares e milhares de pregadores que, tendo recebido o seu talento, não é, na hora de prestar contas, querem devolver a Deus o único talento que receberam, esqueceram-se de multiplicar. Eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que prestar contas e a prestação de contas deve ser uma das motivações pelas quais devemos pregar o Evangelho. Podemos nos alegrar e podemos celebrar, porque que pregador, que pessoa não ficará feliz, pastor Samuel, podendo chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu recebi 1, eu recebi 2, eu recebi tão pouco, mas eu dou graças ao Senhor, porque o que eu tive nas minhas mãos, o que eu recebi nas minhas mãos, eu multipliquei. Amém, pastor Lucas? Eu fico me lembrando, eu lá um fidelense, vindo do interior, né, com tão pouco saber, com tão pouco estudo, pastoreando hoje uma igreja grande, uma igreja boa, uma igreja forte. Cada vez que eu batizo uma pessoa nas águas, e cada vez que eu faço um apelo, e que eu choro com alguém, e que eu visito uma pessoa, em que alguém aceita Jesus, eu fico olhando e digo: Deus, eu te louvo, porque eu vou prestar contas. Mas uma coisa eu sei, eu tenho absoluta consciência da missão que o Senhor me deu. No dia que o Senhor me levar à sepultura, no dia que o Senhor me levar daqui, eu vou dizer ao Senhor: eu ganhei tão pouco, meu Deus, eu não tinha 10 como aquele homem que viaja o mundo inteiro de avião, mas o que eu tenho eu multipliquei, o que eu tenho eu me desdobrei para entregar em honra e glória ao Senhor. Amém? Se nós queremos um perfil diferenciado, irmãos, a primeira perspectiva é não perder a dimensão da face
Deus, do juiz que é Deus, e de como o nosso Deus deseja que nós trabalhemos multiplicando e levando adiante, levando bem avante a obra, a missão e o ministério que Ele nos confiou. Moisés, imagina Moisés, né? Já viu Moisés, o pobre coitado? Eu não sei falar. Moisés é só não sei, né? Eu não sei, eu não tenho, eu não posso, eu não faço. Até que Deus diz: vaza, Moisés, e Arão vai contigo. Mas veja, irmãos, Deuteronômio capítulo 5, versículo 4, a escritura vai dizer que Moisés foi um homem que viveu face a face com Deus. Deuteronômio 5, 4 diz: face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. A história vai registrar em Deuteronômio 34, 10, que nunca mais, Deuteronômio 34, 10, se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Aí veja, a quem o Senhor conheceu face a face. Eu fico feliz, irmãos, com a carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, porque é uma carta de despertamento, mas uma carta de fortalecimento na presença de Deus, capítulo 4, versículo 1, e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto, diz ele, solenemente. É como Jacó chegando ao vale de Jaboque para lutar com Deus, e ele diz que naquele dia o seu nome, Deus mudou a sua história, Deus mudou a sua vida. No vale de Jaboque, Jacó luta com Deus em Peniel, e ele vai dizer: tendo visto Deus face a face, a minha alma foi salva. Não percam a visão de Deus, irmãos. Quando não temos a face de Deus e não nos colocamos debaixo da face de Deus, e não perguntamos a Deus e para a palavra de Deus o que há em nós, que precisa mudar, o que há na sua palavra fazer, e nos lembrarmos que Deus vai pedir contas de todo o rebanho que Ele nos confiou. Eu vou me lembrar que é tudo isso que fará com que eu tome decisões importantes, que eu mude minhas direções, que eu trabalhe novas dimensões para o meu ministério, que eu assuma novas posturas para a minha vida. Quem quer diga amém, irmãos? Segunda perspectiva que eu tenho, eu vou usar ainda o esboço que já prometi faria no início da mensagem. A segunda perspectiva está em que nós precisamos manifestar uma postura ministerial diferente, face a face com a palavra. Pode botar o número 2, por favor. Face a face com a palavra. Eu coloquei o versículo, está na tela, 2 Timóteo capítulo 4, já está aí na tela? O pessoal está atento aí? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Quando eu olho essa expressão, irmãos, eu começo a entender o que Paulo faz uma teologia de ensino profundo, e ele realmente é um mestre do ensino. Ele passa da motivação, pregar o evangelho, prestando contas, para o imperativo. O pastor aqui já pregou, não preciso me deter a isso. Imperativo, prega a palavra. Não é uma indicação qualquer ou uma direção a ser aceita ou tomada, é imperativo de Deus ao pregador do evangelho: pregue a palavra. Quando vejo essa expressão pregue a palavra, me lembro 28 anos atrás, quando cheguei aqui, março de 1995. Gente, eu estou velho. Eu cheguei aqui em março de 1995, aluno. Eu cheguei, irmãos, com uma Bíblia tão grande, uma Bíblia enorme. Tinha lançado aí na Sociedade Bíblica do Brasil, preta e toda em vermelho. Comprei grande, sempre tive dificuldade para ler, né, para ver as letras, e comprei a grande. Aí quando entrei ali, o pessoal falou: a gente tem o canivete do Espírito. O camarada veio com a espada, com aquele debate. Na outra semana eu fui numa livraria que tinha aqui embaixo, ali naquelas portinhas ali de baixo, comprei um canivetezinho pequenininho, e passei a usar pequenininho, ainda que eu não pudesse ler, para ver se eu não era, pelo menos, sofresse de novo bullying. O que chamou a atenção, pastor Voltair era meu contemporâneo, né? Era a expressão querusum ton logo. Eu, caipira lá de Campos, São Fidélis, entrei aqui, subi, aí vi a palavra, disse: que é isso? O pessoal falou: isso é outra língua. Eu falei: glossolalia no Seminário Batista. Estou voltando para o meu conservadorismo em Campos. Não queria nada de línguas, né? E quando fui conhecer o doutor Luiz Roberto, aí que os cabelos caíram mesmo, daqueles gregos, né? Auristo, os tempos verbais. Inclusive o pastor Voltair já nos ajudava lá também. A expressão querusum ton logon, prega a palavra, no ensino de Paulo, tem característica muito forte. Eu queria colocar o slide 6, eu não sei se alguém me acompanha lá em cima. Slide 6, estou lá na frente, pode passar. Prega a palavra. Primeiro, quando Paulo usa a expressão, ele está dizendo que a palavra tem o que, irmãos? Tem o que? É isso que Paulo está dizendo: pregue a palavra tem supremacia. Ele
palavra diretamente na direção do interlocutor. Pregue a palavra, a supremacia é a palavra de Deus. Mas veja como ele valoriza o papel do pregador e a importância de você estar aqui às 10:50 da noite, na Tijuca, cansado, chegou aqui 3 da tarde, ouvindo esse sermão, porque ele diz: a pregação tem o que, irmãos? Primazia. Pregue a palavra. Quando eu entendo isso, eu começo a pensar, irmãos, no poderoso ministério que recebi como pregador da palavra. O que Timóteo recebeu como função e como imperativo pastoral: prega a palavra a tempo, fora de tempo, esteja pronto, preparado. Mas o que é a palavra? A palavra já foi demais aqui exposta. A palavra de Deus aqui enquanto um conjunto da escritura sagrada, a palavra de Deus enquanto o depósito de nossa fé, a palavra pura e simples palavra de Deus. Ele vai dizer, não é? Escritura inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e perfeitamente preparado para toda boa obra. O conceito de palavra ele vai dar em toda a carta até chegar aqui. Todos nós sabemos o que seria o conceito de escritura e palavra para o apóstolo Paulo. Quando vejo isso, me lembro então que o pregador não foi chamado para ser popular, ele foi chamado para ser fiel ao quê? A palavra. Há muita gente que hoje querendo ser maior do que a palavra e tornar-se maior e mais do que o ensino que a escritura propõe e nos deu para ser ensinado ou transmitido. Eu concordo com Pierre Marcel, irmãos, comentarista desse texto. Ele vai dizer que pregar a palavra de Deus não é uma invenção da igreja, é uma comissão que a igreja recebeu, uma missão de cada pastor de Deus. Quando recebemos a escritura, louvamos a Deus porque a escritura chegou para nós na forma escrita, de forma claramente escrita. A escritura desceu para nós de forma humana, encarnada, e o verbo era, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? E o verbo era Deus. Jesus é a palavra, sim ou não? Então veja, a escritura escrita, palavra revelada, Jesus o verbo encarnado, palavra viva. Agora percebam, para muitos a única palavra que eles vão ouvir no mundo inteiro é a pregação. Quantos em tribos, aldeias, lugares tão pequenos ouviram tão somente a palavra pregada, sem ter um contato com a palavra escrita, ouvindo sobre Jesus a palavra encarnada? Então percebam a importância de que essa tríade de relação continue sendo mantida. Cristo, palavra exaltado, palavra escrita, pregada, mas um pregador pregando o quê? A palavra. Paulo está dizendo que vai haver um desmanche na igreja, um desmanche na vida com Deus, na comunhão e na pregação do evangelho, quando essa trindade, entendam aqui o que eu estou dizendo, for desmanchada. A escritura do papel, a escritura no texto, a escritura como um cânon para nós podermos compartilhar e estudar, mas a escritura é Cristo, o verbo vivo, mas a escritura é pregada, nos lábios do pregador, a exposição bíblica. Como é gostoso, irmãos, perceber que o pregador que soma o púlpito, que vem à igreja, soma o púlpito, reverência, com respeito absoluto à palavra de Deus. Não sei se vocês conhecem um pastor chamado Lucas Rangel, alguns conhecem, outros não. Ele é meu pastor auxiliar aqui em Campo Grande, ele tem estado aqui no seminário também. Pastor Lucas Rangel, quando prega a palavra em nossa igreja, irmãos, deve chamar a minha atenção e a sua atenção, e eu o admiro por isso, sou fã dos seus sermões e assisto todos os cultos em que ele prega, nunca falta, até porque eu sou pastor da igreja. Mas quando ele pega a Bíblia, irmãos, e ele abre e lê, e depois ele ora pedindo a Deus responsabilidade por o que vai dizer e fazer, eu vejo neste homem reverência absurda, inspirativa, que arrepia a gente no culto, sobre a palavra de Deus que vai ser lida e exposta naquele lugar. Por isso então o apóstolo Paulo vai dizer ao jovem pastor Timóteo: prega o quê? A palavra. O pregador aqui é o querigma mesmo, né? O pregador aqui é o arauto, a querigma é a mensagem, o pregador aqui é o arauto. Nos tempos de Paulo, o governante possuía um arauto, ele tinha lá o seu arauto, dava a ele uma mensagem escrita, selada e chancelada por ele, governante. Aquele arauto chegava às praças e lugares, e os trombeteiros anunciavam lá a presença do arauto, do rei ou do governante, e ali então o arauto proclamava a mensagem. Havia um cerimonial para isto. Aquele arauto era protegido, a mensagem era resguardada e sempre confirmada se aquela era de fato a mensagem real, a mensagem do rei. Mas um fato interessante, que também o mensageiro era protegido. Essa última parte deveria ser resgatada nos dias de hoje, não é? Quantos pastores estão expostos, absolutamente expostos, né? Na proclamação da mensagem. Quando penso nisso, entendo hoje qual é o nosso papel como pregadores da palavra. Pegar o texto que Deus nos confiou
debaixo da proteção de Deus e da guarda de Deus, e levar tão somente a mensagem que Deus conosco compartilhou. Amém, irmãos? Aí você pergunta: pastor, mas o que é pregação de fato? Irmãos, vou dizer para você o seguinte: olha, dos 15 comentaristas que li do texto, pastor John Stott e tantos outros grandes comentaristas, George Barlow, eu procurei uma frase de um, uma frase de outro, um verbo em outro, eu fiz um Frankenstein, eu costurei, né? Então eu vou dizer para você que a farinha é de um, né? O ovo é de outro, o leite é de um, mas a massa é minha. E você vai perceber o conceito que eu consegui entender do que esses homens sempre disseram ser pregação. Está na tela, vamos ler juntos, para você não dormir, que está ficando cansativo, não é? Vamos lá? Juntos. É a comunicação oral da verdade bíblica, pronunciada na autoridade do Espírito Santo, por intermédio de uma personalidade humana, público, com a intenção de salvar os perdidos e de edificar. Ela é anunciada, irmãos, por intermédio de uma pessoa humana, pessoa comum como eu e você, mas a um público determinado, com uma intenção clara: salvar os perdidos, edificar e santificar os salvos. Quantos conseguem concordar com este ensino? Levante a mão, concordando com ele. Que coisa boa! Quando nós temos a dimensão, irmãos, e a responsabilidade da mensagem pregada que recebemos, entendemos o papel do pregador ser este agente humano, limitado, tal qual Elias, né? Um homem vivendo as mesmas paixões que nós, mas trazendo a cada um de nós a palavra de Deus. A exortação do apóstolo Paulo a Timóteo é: esteja preparado. Ele vai dizer epístete, esteja à mão. Quando Deus te quiser usar, esteja pronto, esteja inteiramente disponível. Quantas vezes eu esqueci dessa parte e fui para culto sem sermão pronto e o pregador me deixou na mão? Imagina, pastor Lucas, eu pastor na segunda igreja batista de Campo Grande, o pastor inclusive está hoje auxiliando o pastor Gilson Breta, não vou dizer o nome dele para não ficar com vergonha. Ele esqueceu que é pregar na minha igreja. Então eu lá louvando, cantamos o 274, 171, 177. Aí falou: pastor, já vai pregar o sermão? Não, canta 288, 294. Aí não, vamos ler o Salmo 23, vamos ler o Salmo 119. E o pregador não chegava, e eu não tinha levado um sermão. Aí fui para trás ali do gabinete, rascunhei 3 pontos do pastor de Arrequi, orei: Deus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando eu olho para nós hoje, irmãos, e a missão de pregar a palavra, o texto nos diz: esteja pronto, esteja preparado, face a face com Deus, com a palavra, o tempo todo pronto e preparado, epístete, para trazer para qualquer pessoa que precisar a santa, boa e pura palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Doutor Valtair, Eucairos a Kairos, Eucairos a Kairos, que seja oportuno, quer seja importuno. O que ele está dizendo, pastor Lucas? Se você tem oportunidade, fale. Se você for importunar, fale também, porque você vai condená-lo ao fogo eterno se você não falar. Eu me lembro uma vez que eu estava viajando com um técnico, era do Grêmio, acho que o nome é Celso Rotti. Eu estava no avião, o time do Grêmio todo tinham perdido. Falei: mensagem de consolação. Quem sentou do meu lado? Celso Rotti. O homem dormiu. Falei: ô Senhor, tem misericórdia, desperta este homem, quero falar de Jesus. Sei que o homem dormiu, sei que deu um santo copo d'água. Eu peguei o copo d'água, falei: vou abrir, vai vazar, vai cair nele. Quando acordou, caiu. Ih! Aí ele acordou e molhou. Eu molhei o cara mesmo, molhei, me acordei. E ele virou meu amigo depois disso. Aí ele falou: se foi de propósito? Eu falei: claro, rapaz, eu queria falar da água da vida. O jeito era te molhar para você acordar, porque eu só tinha 40 minutos de voo. Eu não podia perder a oportunidade de dar a ele aquele Novo Testamento que eu recebi lá no Rio Grande do Sul, quando eu preguei naquela campanha Jesus Transforma com vocês lá. Vocês me deram o Novo Testamento, eu entreguei para ele naquela noite, naquele voo de volta para o Rio de Janeiro, porque eu tinha convicções que naquele tempo e aquela oportunidade talvez eu nunca mais voltasse a ter. Eucairos a Kairos, quer seja oportuno, quer esteja importunando, pregue a palavra. Crisóstomo dizia o seguinte: a fonte deve jorrar sempre, mesmo quando ninguém vier beber água. A fonte deve jorrar sempre, a cristalina palavra de Deus. Se você disse e entendeu o que é pregação, a sua pergunta agora deve ser: mas o que é proclamar? Proclamar, eu coloquei na tela slide 8, proclamar, na tela slide 8. Proclamar é, pode voltar, isso, proclamação. Proclamar, vamos ler juntos? É demonstrar Jesus Cristo, o crucificado, para os outros. É apresentar Jesus Cristo na autoridade e no poder do Espírito Santo, colocá-lo diante da ação e da consciência dos ouvintes, para que se voltem para Ele e invoquem o Senhor. Quantos creem nessa palavra, digam amém. Eu louvo a Deus por isso.
Você não precisa anotar nada não precisa ficar copiando não, depois o pastor Lucas manda para o seu zap, tá? Pode liberar para todo mundo. Tem negócio de pulo do gato, não sei o que, leva para todo mundo isso aí. É importante que você leve. Isso aqui é o meu, como é que chama aquele cara que foi costurado? Frankenstein, né? Eu peguei uma frase aqui, uma frase ali, fui lendo e tal, e cheguei a essa conclusão. Se os autores que escreveram discordarem, que tenham misericórdia, mas é o que eu penso do que eles escreveram. E eu disse, isso é proclamação. Quando vejo a proclamação, a mensagem da proclamação e a pregação como um ponto principal, irmãos, do plano de salvação de Deus, eu digo, por quê? Porque é mesmo. Eu vejo a proclamação e a pregação como um elo, sabe? Um elo forte da corrente de Deus para alcançar as pessoas. E quem me ensinou isso? O apóstolo Paulo em Romanos 10, estava na tela e você tinha passado, vai para mim. 10, 14 e 15. Olha como é que o apóstolo Paulo, de forma brilhante, coloca a pregação num ponto, irmãos, num ponto sem volta, mas num meio de relação fundamental, para que a salvação e a palavra de Deus chegue às pessoas. Ele vai dizer assim, primeira frase: como pois invocarão aquele em que não creram? Veja, invocar e crer, são as duas expressões. A segunda frase: como crerão naquele de quem não ouviram? Agora a expressão, como ouvirão, se não o quê? Se não houver quem pregue. Aí ele vai conectar, como pregarão se não forem enviados. Se você voltar de baixo para cima comigo, você vai perceber, veja, o texto vai dizer: enviar, pregar, ouvir, crer, invocar. Tanto para quem sobe quanto para quem desce, a pregação é um ponto fundamental de conexão para o envio, para quem prega, para a invocação de quem crê e ouve, porque ouve pela pregação. Coluna fundamental no ensino de Paulo ao jovem pastor Timóteo, que precisamos pregar a palavra e colocá-la como um ponto central do ensino e como um ponto principal da instrução da igreja para a salvação de todo aquele que em Cristo crê. Por isso o apóstolo Paulo determina a Timóteo duas características: você tem que ter determinação e persistência. A responsabilidade de Timóteo é proclamar o evangelho, disse Paulo, constantemente, com determinação. A responsabilidade de Timóteo é proclamar o evangelho competentemente, com competência, com formação, com metodologia. Ele vai dar método: exorta, corrige, ensina, instrui. Há princípios, pontos e vírgulas observados no ensino da palavra de Deus. A palavra principal, eu coloquei 3 delas destacadas aqui: reprovar, repita comigo, reprovar, repita comigo, repreender, repita comigo, exortar. Isso é metodologia. Aí você diz: não, isso é só um texto, pastor. Não, metodologia do trabalho científico, né? A cada ação, a cada vírgula, a cada ponto, a interação e a prática. Se eu fosse professor do Seminário do Sul de Prática Ministerial, está aqui, ó. Você quer ser um bom pastor, um bom pregador, reprova, né? Repreenda e exorta. Quando pensamos nisso, as palavras são corrigir, arguir, elenco. É convencer os contradizentes. É difícil, meu irmão. Se for de direita, se for de esquerda, se for do centrão, parece que é pior. Ele negocia com os dois lados. Repreende. Vocês estão rindo de quê? Não tem graça não. Repreende, eptamal, é castigar. Aí pior ainda. Castigar nos dias de hoje, né? Fazer críticas, né? A Bíblia diz: quando teu irmão pecar, corrige. Não, pastor, essa parte pula. Ela não é politicamente correta no mundo de hoje. Exorta, o verbo aqui, com a expressão paracaléu, exorta, possui sentido múltiplo. Originalmente aqui é chamar para perto, buscar e auxiliar, aconselhar, convidar e ser consolo. Exorta. Tantas expressões simples para que você seja um pregador e um anunciador da palavra. Paulo declara aos anciãos de Éfeso o seguinte: Paulo vai dizer assim: vigiai, pois, lembrando-vos de que noite e dia, durante 3 anos, eu não cessei com lágrimas de admoestar. Essa é a palavra, exortar cada um de vocês. Atos 20, 31. Paulo não pediu para fazer o que ele não fazia. Ele falou: faça o que eu faço, faça o que eu digo, faça o que Deus está mandando fazer. Ele vai concluir o versículo dizendo que devemos também pregar a palavra com todo o quê? A longanimidade. Ele vai dizer: repreender, exortar e corrigir com toda a longanimidade, não com dureza, mas com brandura, com toda a doutrina. Terminando o versículo, o que é isto? Ensinamento. Em tudo é fundamental a instrução,
e a doutrina é parte fundamental do que nós prezamos e chamamos ser o evangelho da igreja. Eu queria colocar o slide 10 e que você entendesse como a pregação é fundamental e como o conjunto doutrinário é importante. Está comigo? Lê comigo na tela. A pregação é vital para a igreja e o mundo. A fé vem pela pregação, ouvir pela palavra de Deus. Uma igreja pode existir sem prédios, sem liturgia, porém não pode existir sem uma confissão de fé, doutrina, e sem a pregação. Se não tem confissão de fé e não tem pregação da palavra, saia fora. Não é igreja, é um clube social, né? Pode ser Tosquina, Espiraquê, eu não sei, mas é clube social. É um engodo, é um ajuntamento. Pode até ter gente, mas na boate tem gente, né? No escândalo tem gente, no atropelamento tem gente, no Maracanã tem gente. Nem sempre tem o quê? Uma igreja lá. Quando penso nisso, entendo e agradeço a Deus a importância da pregação para que uma igreja e um pastor sejam reconhecidos. O pastor como pastor fiel, e a igreja como uma igreja fiel. Confissão doutrinária, pregação da palavra de Deus. Pode acreditar uma coisa, meus irmãos: a crise da pregação é uma crise dos pregadores. Repito, a crise da pregação é uma crise dos pregadores. Pregamos revistas, gibis, recortes, histórias, pregamos políticas, questões sociais, mas não pregamos mais a palavra. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Que palavra devemos pregar? Eu volto para Noé, 2 Pedro 2,5. Noé é pregoeiro da justiça. Deus vai destruir o mundo. E que mensagem ruim, hein? Pode até encher a arca, mas vai esvaziar o mundo, né? Jonas 3,4. 40 dias e Nínive será o quê? Subvertida. Prega a palavra. E se Jonas fugisse da responsabilidade do conteúdo que recebeu? Pensa comigo, irmão João Batista: arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o que, irmãos? O pecado do mundo. Isso dito naquela feira, fora do templo, vendendo pombo, vendendo ovelha, cordeiro para o sacrifício, era um escândalo. Vai mexer no bolso de quem? Dos comerciantes. Irmãos, é complicado pregar a palavra. Às vezes você tem que dizer: não, a gente prega Jesus aqui, mas pode continuar vendendo a sua ovelhinha para não tirar o teu ganha-pão. Meus amados irmãos, eu quando vejo os homens de Deus que se levantaram com o discurso de Deus, com a voz de Deus, com a boca de Deus, pagaram como João Batista com a cabeça numa bandeja. O apóstolo Paulo, a dizer, Filipenses 2,11, Jesus é o Cristo, Jesus Cristo é o Senhor. No tempo do imperador, César é Senhor. O homem levanta e diz: Jesus Cristo é o Senhor. Que afronta, por isso que foi preso. Prega a palavra a tempo, fora de tempo, exorta, corrige e repreende. Vamos para o terceiro ponto, irmãos, eu quero já partir das conclusões. O pregador que tem postura ministerial diferenciada no mundo de hoje, precisa ter, terceiro lugar, está na tela, face a face o quê? Lidar face a face com a oposição não é fácil. Veja os versos 3 e 4 do 2 Timóteo 4. Virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para o quê? Para os mitos. Olha o mito aí de novo, hein? 4 anos e o mito não passou. Tese: o pregador precisa ser fiel às escrituras, em tempos de grande oposição, apostasia e erro. Apostasia para Paulo e para mim aqui é tão somente e absolutamente a renúncia de uma crença e o abandono da fé. Você pode abandonar a fé, mas não a religião. Você pode abandonar a doutrina, mas não o conjunto de pessoas com o qual você pratica a sua religião. Isso é triste. É apostasia para dentro e não para fora. Você muda as pessoas dentro da própria estrutura. Quantas igrejas foram mudadas pelo lado de dentro e elas se fecharam para o evangelho, porta fora. Resistência é resistir, é se opor. Paulo vai dizer: haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que eles vão fazer? Pelo contrário, só passar a mão no braço você vai entender. Pelo contrário, não tem o sentido correto, é pelo contrário, é o adverso. Pelo contrário, ajuntarão mestres para si, segundo a coceira que eles têm no seu ouvido, segundo as suas cobiças, com vontade de ouvir o que lhes agrada o coração.
É neste momento duro de apostasia e de erro que Paulo apela ao pastor Timóteo, a mim, a você nessa noite. Ele faz um apelo muito forte. Eu coloquei aqui um slide para dizer isso, slide 12. Coloquei este apelo, ele é para mim, se você concordar, você ore. Quanto mais determinados os homens se tornam em desprezar a doutrina de Cristo, mais zelosos devem ser os ministros em defendê-la, e mais extremados seus esforços em preservá-la na íntegra. Quem crê, diga amém. Vai dar trabalho, irmãos. Vai ter que sofrer bastante. Quando você for convidado como pastor David Allen para uma conferência fora do seu país, vai ter que estudar muito, orar muito, porque tudo que você vai ouvir vai ser muito ouvido, mas vai encontrar muita resistência. Muita resistência. E nós não estamos falando, irmãos, de um grupinho, não. Paulo fala de amontoar. Pode ver o texto, o grego. Amontoar para si, o verbo é muito forte. Ajuntar para si mestres. É um batalhão de impostores. Já pensou você sozinho lutando contra um batalhão de impostores? É por isso que Paulo diz: seja um soldado de Cristo, um combatente de Cristo. E ao terminar a jornada, neste capítulo vai dizer: combati o quê? Ele sabe que é uma guerra, porque é você contra uma multidão que pensa diferente do que Deus está ensinando, que pensa absolutamente diferente daquilo que a palavra ensina, e é contra esse batalhão de impostores, esse ajuntamento de gente falsa, que você tem que levantar para dizer: exorta, repreende e o que? Corrige. Irmãos, vai suar muito. Talvez numa sessão você seja até exonerado. Aquelas sessões do deserto eram para voltar para o Egito, irmãos, não é para ir para Jerusalém, não. Temos saudade o quê? Das panelas do Egito. Democracia pouco é bobagem, né? A teologia, na teocracia, é difícil de pregar, é difícil de viver, é difícil de ser. O apóstolo Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, né? Quantos dos nossos discípulos, dos 12 discípulos, inclusive Matias, sofreram mortes escandalosas? Eu olho para um texto como esse e digo: meu Deus, precisamos ser essa geração. E é de quando que tem essa geração de apostasia? Não é nova, não. Ezequiel capítulo 33, o profeta vai dizer: essa gente não quer nada com Deus. Ezequiel 33, 30. Essa gente vem ouvir você, mas na verdade eles olham para você como um bom cantor, um tocador de sanfona, um cântico engraçado. O cara ressuscitou até o Janires aqui hoje, meu irmão. Oh, glória a Deus. Eu cheguei lá atrás todo dançando e sambando. Eu que tocava bateria lá na escola José do Patrocínio em Campos. Toquei muito rebanhão, minha vida era muito doida, você que não sabe. Deus me resgatou. Quando eu olho para um texto como esse, eu pergunto: meu Deus, Ezequiel está falando o quê? De fato, Ezequiel 33, 32, eles e você, para eles você não é nada, né? Você é alguém que entoa cânticos de amor, uma bela voz, que sabe tocar o instrumento, eles ouvem suas palavras, mas não o quê? Não põem em prática. Ezequiel 33, 32. Essa geração é nova. Paulo fala: virão dias. Eu falei: mas já passaram por aí também. Não é de hoje que o pregador sofre um dobrado e corre para pregar o evangelho e pregar a palavra com autoridade. Quando? Em que tempo? Quando o pessoal está ouvindo o mito ou a fábula. Confia mais no mito do que em Deus, né? Veste a camisa do mito, mas não veste a camisa da igreja com a mesma intensidade com que foi para as orlas, para as ruas, né? Eu nunca vi uma motociata evangélica pura e simples, né? Mas tem. E aqui não estou fazendo política, não. Eu estou colocando o seguinte: onde estiver o seu tesouro, ele vai estar o que, irmãos? E eu preciso pregar. Exorta, corrige, é da atenção verdadeira à palavra que surge a fé, irmãos. Quando o homem é confrontado com a palavra da verdade, a fé vai nascer naturalmente no seu coração, razão pela qual a proclamação do evangelho não pode ser substituída por nada, porque se não pregarmos o evangelho, não vai haver fé legítima e verdadeira no seio da igreja. Sabe o que aprendi aqui? Quanto mais resistente for a geração de ouvintes, mais renitente tem que ser o pregador, mais fiel, mais duro, mais pregador da pura e simples palavra de Deus. Mais resistente a geração, mais renitente o pregador. Cabra duro de roer, osso duro de roer. Eu me lembro da irmã Wanda dizendo do pastor Gunter, só me lembro disso, ela falando das bodas, 50 anos no meio do Xerentes. Um dia a mãe dela perguntou: minha filha, o que você viu nesse cabeça dura? Gunter, o nome dele, né? Gunter Carlos Krieger. E ela disse: mãe, eu vi nessa cabeça dura um missionário, tão cabeça dura, que só sendo cabeça dura como ele, para passar 50 anos da vida dele numa aldeia de índios, traduzindo a Bíblia e não voltar para trás, porque se fosse um cabeça mole já tinha desistido. É dessa resistência, é dessa altivez que Deus precisa, de gente que dê a vida no campo,
que dê a vida na tradução da Bíblia, que mantenha-se fiel à palavra, para pregar como um cabeça dura na Bíblia, a pura e simples palavra de Deus. Amém? Vamos terminar, que você está cansado, eu quero ir embora para casa, eu vou para longe, eu vou viajar. Vocês estão aqui, eu vou viajar para longe. Último aspecto, irmãos, que trouxe ao apóstolo Paulo, que trouxe do apóstolo Paulo a Timóteo a certeza de que Timóteo poderia cumprir a sua missão e deveria cumpri-la com excelência, é o tu porém. É o tu porém. Ele vai dizendo em 2 Timóteo 4:5: tu porém seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o quê? O seu ministério. Todo homem de Deus e todo pregador que tem um ministério, um perfil diferente, precisa estar frente a frente todo dia com o seu chamado. A tese aqui é que neste momento da vida ministerial, todo pregador e qualquer pregador precisa exercer contínua vigilância e corajosa devoção no cumprimento de cada um dos seus deveres ministeriais. Capítulo 4, versículo 5. Tu porém. Paulo começa com esse tu porém em 1 Timóteo 6:11. Tu porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue o que? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 1 Timóteo 6:11. Nesse tu porém, o apóstolo Paulo chega no capítulo 3, 2 Timóteo 3:10, e ele diz: tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Depois ele chega em 2 Timóteo 3,14 e diz: tu porém, permanece naquilo em que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o que? Aprendeste. Tem alguns minutinhos que a gente passou por esse texto, eu estava ali vibrando com o nosso pregador pela exposição. Mas agora é a minha vez, eu queria alertá-los aqui, é o versículo que me cabe, e tudo que eu disse, se for esquecido, lembre disso. Tu porém, sê sóbrio em todas as coisas. 2 Timóteo 4:5, vamos ler juntos? Sê sóbrio em todas as coisas, suporta, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente, sê sóbrio em tudo. Você foi despertado do sono, da embriaguez, você foi despertado da bebida que embriaga, que é o mundo, você foi tirado, irmãos, daquele sono, daquela letargia espiritual. Seja sóbrio. Não te deixes arrastar por especulações divagadoras do pensamento mundano e de paixões desta vida. Seja sóbrio, sensato, seja sóbrio e sensato ao avaliar a fé. Seja sóbrio e sensato no trato com as incumbências que recebeu. Lembre-se, vai dar conta disso. Seja sóbrio, sensato no enfrentamento à resistência e oposição que vai ter que enfrentar todo dia, sol a sol, cada dia. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e disserem toda sorte de mal contra vocês, não é contra vós, por causa do meu nome. Tu porém, aí Paulo chega no ápice da mensagem: suporta o sofrimento. Fica imaginando o que é que faz um crente quando chega numa igreja que tem como lema lá no cartaz: pare de sofrer. Meu Deus do céu, como é que o indivíduo entra no lugar daquele e consegue achar que vai desfrutar do cristianismo? Queima, Jeová, em nome de Jesus. Ensina a pregar o evangelho, a viver o evangelho. Se o evangelho diz suporta o sofrimento, não é uma palavra somente pastoral, irmãos. O irmão já pensou no poder que o sofrimento tem em cada um de nós, e como cada um de nós, mergulhado em sofrimento profundo, consegue dele emergir com força, com autoridade, com poder, com unção, para levar a palavra de Deus, irmãos. Suporta o sofrimento, irmão. Eu não sei quem te ensinou esse bambolê de vida fácil, eu não sei quem te ensinou essa teologia de vida infrutífera, mas isso não é o evangelho de Jesus. Seja despertada uma vida onde você vai sofrer, o que significa esse privilégio. Paulo vai dizer, 2 Timóteo 2:3, participa dos meus sofrimentos como bom o quê? Soldado de Jesus. O cara chegou e gritou com você, você diz: oh glória. Falou que você é mercenário, está lá na internet, mercenário, corrupto, anda com um carrão zero, você diz: eu sou abençoado. Participa dos meus sofrimentos. Texto interessante, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 1:29, porque vos foi concedida, Filipenses 1:29, a graça, olha o texto, a graça de padecerdes por Cristo, não somente crer.
a graça de padecer por Cristo. Padecer é uma bênção, irmão. Eu vou terminar aqui, queria falar tanta coisa, mas vamos para o final. Ele vai dizer: realiza a obra de um evangelista. Ao ver a mensagem de Paulo a Timóteo, a obra de um evangelista, o que um pastor tem a ver com evangelista? Eu digo, ministério e você, tudo a ver. Apresente para esta geração o evangelho que esta geração não conhece. Quando você, como pastor, apresenta a esta geração a obra de um evangelista, Paulo está dizendo: prega o evangelho, porque todos pecaram e o que, irmãos? Destituídos estão. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é o que? E você vai pregando o evangelho, porque tudo que esta geração precisa é de um evangelista, para descer do pecado, para descer do pedestal da vaidade, para descer da altivez, da soberba e do orgulho, e diante do evangelho, estar aos pés da cruz. Quero estar ao pé da cruz, donde rica fonte. Ah, meu Deus, que coisa boa, se nós tivéssemos nessa noite aqui pelo menos uns 200 evangelistas ouvindo essa palavra, que saísse daqui para pregar o evangelho, pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Faça a obra de um evangelista. Vou terminar. Última expressão, ele vai dizer assim: cumpre cabalmente o quê? O teu serviço. Cumpra cabalmente o teu ministério. Cumpra cabalmente, pleroporel, teu serviço, diaconia, ministério. Arrematar, ser levado ao aperfeiçoamento. Aqui de forma passiva o apóstolo Paulo está dizendo que esse termo deve ser usado, e é usado sim para uma alusão a estar pronto para todo e qualquer martírio, estar pronto para toda e qualquer dificuldade. Por isso ele vai usar a minha tradução: cumpre cabalmente. Ele escreveu isso para Arquipo, Colossenses 4,17. A Arquipo, Paulo vai dizer, Colossenses 4,17: dizei a Arquipo: atende ao ministério que recebeste do Senhor, esforce-te em cumpri-lo bem. Cumpra cabalmente o teu ministério. Tudo que o apóstolo Paulo esperava de Timóteo, espera de nós, é que tenhamos um ministério dedicado às mais altas aptidões, ao estudo da palavra, ao repreender, ao exortar, ao corrigir, ao pregar a palavra com simplicidade e poder, a resistir, irmãos, à oposição e ao erro desta geração e de qualquer geração. Mas a palavra que me chama a atenção é esta final: cumpra, faça a obra de um evangelista, cumpra cabalmente a tua diaconia, o teu ministério. Eu fui horas para traduzir isso e descobri um sentido na minha mente, talvez você goste ou não, mas eu traduzi, pastor: seja um servo da palavra. A palavra diaconia aqui, como diáconos, como servos e prestando serviço à igreja, no contexto só tem um contexto: servos da palavra. Pregue a palavra, seja escravizado por ela, se deixe dominar por ela e aprenda a servir a palavra, porque a palavra de Deus vai servir as pessoas e vai transformar as gerações. Se nós tivermos aqui nessa noite um escravo da palavra, um servo da palavra, alguém que cumpra cabalmente o seu ministério com escravidão e serviço relevante a Deus, Deus encontrará aqui um ministro fiel para transformar não apenas Éfeso, mas o Rio de Janeiro, Campo Grande, o Brasil, o mundo, com o mais puro evangelho da palavra do Senhor. Ao concluir esta mensagem, irmãos, eu quero falar e lembrar aos irmãos de 4 posturas que deve ter o pregador, que tem uma diferente postura. Está na conclusão, eu cito as 4. Ele precisa estar diante da face de Deus, face a face com, todo dia, toda hora. Ah, pastor Samuel, que gostoso o senhor aqui. Quanto tempo você gastou hoje com a palavra de Deus? Eu gastei, pastor. Eu gastei. Eu do meu almoço até as 4 horas, eu fiquei aqui digerindo todas as 2 epístolas de Paulo a Timóteo, porque eu queria estar cheio delas, para trazer ao seu coração o que Deus me trazido primeiro. O homem que não está face a face com a palavra de Deus e não tem todos os dias um encontro com a palavra de Deus, não vai ter nada para dizer para as pessoas. É aquele aimaas, o mensageiro sem mensagem. Ele corre, mas quando ele chega não tem conteúdo. É triste, irmãos. Eu já ouvi sermões de 1 hora assim. Eu digo: ai mais. Este homem não teve um contato com a sagrada palavra de Deus. Face a face com o que, irmãos? Com a oposição. E é difícil. Os maiores traidores da minha vida ministerial foram os meus 2 maiores amigos. Me abandonaram até hoje, ainda mudaram de país. Acho para se ver longe de mim. Eu falo que Alexandre Latueiro tem nome.
Alexandre Latueiro me fez o quê? Muito mal. Demas me abandonou. Não se esqueça que a oposição, o erro estarão presentes na vida de qualquer pregador, mas eu vou dizer a Deus: Senhor, eu te louvo, que o Senhor me deu sobriedade para tratar com a oposição. Por fim, você pergunta: por que o Senhor não desistiu? Já está 25 anos de ministério o ano que vem, desde o dia que eu entrei aqui 28 anos atrás, Querusson Tologo. Por que eu continuo pregando e continuo insistindo no ministério? Peguei uma igreja com 2.080 membros, nós estamos chegando a 2.975, é isso? 2.900, quase 3.000 membros. Eu pergunto: por que crescemos, por que avançamos, por que estamos crescendo? Pastor Lucas está lá, eu estou lá, Danilo está lá, e quantos aqui são de lá? Levanta a mão, só para você ver, ó. Só aqui, ó, a galera da PIB, ó. A galera da PIB, dominando aqui, ó. Plantei 31, graças a Deus, 31 igreja multiplicadora. Aí você pergunta: por quê? Todo dia quando o inimigo me bate uma rasteira, vem a oposição e se levanta, eu me ajoelho e digo: Senhor, eu me lembro do dia em que o Senhor me chamou, não para a glória, não para ganhar dinheiro, não para ficar famoso. Famoso é aquele que está recebendo de quem enterrou, né? Eu estou no meio, né? Os dois ali, né? 2, 4, 6, 8, o cara vai de 10. Eu digo: Senhor, eu estou satisfeito, porque eu tenho convicção do meu chamado. Para terminar, queridos, Paulo afirma que se Timóteo se mantivesse vigilante, suportasse pacientemente as aflições, perseverasse na instrução e na doutrina dos apóstolos, e se tornasse, ali sim, um servo da palavra. O último slide. Se Timóteo se tornasse um servo da palavra, o que ele diz, está no ponto 2 do último slide da conclusão: ele estaria cumprindo de forma excelente e plena o seu ministério, sendo reconhecido. É isso que Paulo queria, que Timóteo fosse reconhecido como um bom e fiel ministro de Cristo Jesus. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Eu quero terminar aqui abrindo oportunidade para a gente orar juntos. A gente vai embora, vai acabar mesmo. E se você deseja hoje, como eu já orei aqui neste altar tantas vezes, quantas capelas eu fiz aqui, quantas vezes chorei naquele canto ali ou naquele canto ali, pedindo a Deus direção para continuar no ministério. Isso aqui era uma loucura, irmão. Tinha crente, incrédulo, né? Explodia a bomba, pegava fogo, e você dizia: Senhor, eu quero ficar firme. Eu quero orar por aqueles que desejam hoje dizer assim: Senhor, faça na minha vida um perfil ministerial simples, diferente. Eu queria as evidências do apóstolo Paulo a Timóteo, só as do capítulo 4 já são suficientes. Se você deseja orar comigo, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar com você e nós vamos pedir a Deus isso. Senhor, faça de nós humildes pregadores, vasos da sua palavra, servos do Deus Altíssimo. Queremos esse perfil simples, só são 5 versículos, nem estou pedindo demais, mas eu queria ter esse perfil, concedido não por mim, pelo Senhor. Show de toda hora, pode vir, dá para todo mundo. Se você quer vir, venha. Se não der para vir para frente, venha para o corredor pelo menos, para a gente poder destacar a sua decisão, porque eu estou dizendo que é uma postura, não é? Por isso que eu estou chamando. Postura é posicionamento, postura é estar diferente da posição que estava e dizer a Deus: eu quero um ministério diferente, amém? Vamos fazer só esse solinho aí. Eu quero ser, vamos lá? Eu quero ser. Começamos do meio. Eu quero ser um vaso novo. Agora vamos do início, vamos lá? Quero ser, Senhor amado, Senhor amado. Abre essa boca, canta comigo. Como um vaso nas mãos do oleiro. Pede para Deus quebrar, para Deus amassar e fazer novo. Minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Antes de cantar Como Tu Queres, a segunda estrofe, vamos lembrar Jesus do Getsemane. Gotas como que de sangue, qualquer que seja a sua hermenêutica, gotas como que de sangue. Imagina o sofrimento daquele homem, imagina o sofrimento de Jesus, e o cara bota na igreja: pare de sofrer, meu Deus. E com gotas de como que de sangue, ele disse: Senhor, não seja como eu quero, mas como que? E foi a cruz.
cálice a ser bebido e tomado por amor a cada um de nós. Quando cantar essa canção, lembre-se, não é para sua glória, não é para sua exaltação, é para sua fidelidade. Como tu queres? Como tu queres? Como tu queres, Senhor, Senhor amado. Tu és oleiro e eu um vaso. Quebra, Jesus, e faça, Senhor, e faça de novo. Eu quero ser bem forte. Eu quero ser um vaso. Ó Senhor, assim como Jeremias, nós descemos aquela roda, aquele lugar de quebrantamento e contrição, para ouvir mais uma vez ao Deus que há de julgar os vivos e os mortos, a um Deus que vai pedir de nós prestação de contas, a um Deus amoroso e poderoso e tão precioso, que nos entregou a sua fiel, ó Deus, e verdadeira palavra, ó Deus, revelação do sobrenatural do Espírito Santo, dada a todos os homens. Muito obrigado pelo privilégio que tenho, tive e terei de pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Ensina-nos a lidar e a enfrentar o sofrimento, a lidar com a oposição, com o erro, com o escárnio, com a heresia, com fidelidade à Sagrada Escritura, Jesus. E quando me sentir desanimado, que eu volte ao lugar do meu chamado, do primeiro amor, e eu diga: sou um evangelista, sou um servo da palavra, vou cumprir bem o meu ministério. É a minha oração pelos meus amigos que estão aqui, pelos meus queridos que estão comigo e conosco e comigo, fazem nesta noite esta decisão. Queremos este perfil trabalhado, moldado pelo seu santo Espírito, para abençoar gerações. Faça de cada um desses teus servos pregadores e pregadoras, pastores e pastoras, para levarem adiante a sagrada palavra do Senhor. Assim oro. Não há méritos aqui, mas os méritos estão no nome de Jesus, no sangue de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Pode sentar-se, pastor Samuel. A palavra é sua para encerrar. Agradeço, e se me perdoe o horário, eu já não me lembro bem do horário. Amém, irmãos. Você foi abençoado, diga amém. Glórias a Deus. Pastor Carlos Elias, que bênção, que alegria.